E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou continuar a série de redes neurais profundas. Vamos ver até onde que a gente chega, né? Mais especificamente, eu tô até aqui com a tela inicial do canal, que é um negócio que eu faço muito, né? E eu vou continuar justamente esse vídeo aqui que está o explicado, porque eu realmente expliquei muitas coisas do Perceptor multicamada nesse vídeo, mas eu não expliquei tudo. Tem algumas outras questões e tal que são interessantes, então vocês podem considerar que esse vídeo que você está assistindo, ele é uma parte 2 desse aqui do explicado. Então, continue acompanhando aí. Não deixa de dar aquele like, curtir, né? Dar aquele like, curtir é a mesma coisa. Então, dá like numa conta e curte com a outra, né? Compartilha todos esses negócios que ajudam muito aqui o canal. Lembra que a gente tem uma caixa postal agora, então você pode mandar presentes para mim, né? Tô no aguardo aí, deve estar aparecendo na tela. E o Pix do canal, né? O Pix ele ajuda a compensar os gastos do canal, um negócio que eu sempre falo aqui, porque vocês sabem, né? Pelo menos eu espero que vocês saibam que produzir conteúdo para a internet é uma coisa que gera custos financeiros muito grandes, não é de graça. Apesar dele estar disponível gratuitamente na internet, para eu produzir não é grátis. Então, toda ajudinha pequena, sei lá, R$1, R$2, 5, se esse vídeo te ajudou muito aí no seu trabalho, no seu projeto, se muitas pessoas fazem isso, só ajuda, incentiva a produzir cada vez mais. Né? Ainda mais que agora tem alguns vídeos do canal que eles recebem edição profissional, tipo esse último aqui, que eu falei de aprendizado autossupervisionado, Self-Supervised Learning, que é o futuro do Deep Learning. Esse já foi um vídeo que foi editado por um editor, né, profissional, e ele não trabalha de graça, né? Então, todo esse tipo de auxílio que vocês dão com o Pix e tal ajuda muito. Beleza, galera? Então, sem mais delongas e sem enrolação, bora pra programação. Então, pessoal, para começar, né, eu vou meio que apresentar 3 exemplos diferentes, né? 3 projetos diferentes aqui. Esse primeiro exemplo é o mesmo exemplo do vídeo passado, né? Então, eu recomendo que vocês vejam o vídeo anterior que vai estar aí na descrição, né? Foi aquele que eu apontei no início do vídeo, que eu explico todo o passo a passo desse projeto aqui. É um código para detectar uma doença tipo AVC, eu confesso que eu não sei qual é. Lembrando que não é um projeto que você já pega, bota no hospital para produção. É um exemplo educativo para quem está começando a aprender na área, né, com uma base de dados que eu acho até que é real, mas ela é muito pequena para você usar numa situação real. A gente nem sabe, né, o quão relevantes são os dados que estão aqui, mas enfim, no vídeo anterior eu explico tudo aqui. Toda essa parte de pré-processamento, que é uma coisa fundamental, né? Você tem que ajustar seus dados bonitinho, né? Você tem que preparar tudo para uso. Não é uma tarefa simples e que você acaba tendo que fazer porque dificilmente os dados já vão estar prontos para você jogar na rede neural. Mas eu não vou explicar isso aqui tudo, porque tudo foi falado no vídeo passado. Depois que eu publiquei o vídeo, eu comecei a olhar melhor tudo que eu falei ali e eu percebi que tem alguns outros pontos que eu poderia ter comentado melhor, mas que eu acabei deixando passar. Né? Deixando sempre os links, as fontes, né, de tudo que eu consultei, vocês vão ter acesso aí na descrição. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês são as diferenças entre o Keras e o TF-Keras. Porque dependendo... Vocês sabem, né, que essa área de Deep Learning e tal, ela evolui muito rápido. Então, dependendo do material que vocês olharem aí na internet, certamente vocês vão se deparar com pessoas falando, instala o Keras, pip install Keras, blá blá blá. Mas vocês vão perceber, inclusive vocês conseguem perceber no próprio código aqui, que já tem um Keras acoplado, né, dentro do TensorFlow, já que TF é o TensorFlow, né, essa biblioteca que gera redes neurais, computa redes neurais, esse negócio todo. TF.Keras significa que tem um Keras implementado dentro da TensorFlow. E aí talvez surja essa dúvida, acho que é natural surgir. Porque você pode trabalhar com o Keras assim, por fora, ou você pode trabalhar com o Keras que está dentro do TensorFlow. Né? E
Por que existe isso? Qual que é as diferenças? Pelo seguinte, vamos lá. Eu acho que a melhor forma de entender a relação do Keras com o TensorFlow é a mesma relação que a gente tem até em desenvolvimento web ou sistemas computacionais gerais que tem a noção de front-end e back-end. Ou seja, o front-end ele vai ele vai se ocupar, melhor dizendo, mais da interface, do visual, da apresentação mais simples, enquanto no back-end é onde o bicho pega. No sentido de processamentos mais pesados, intensos. Não que o front-end seja fácil. Certas coisas de front-end são muito, muito complicadas também. Mas o que eu estou querendo dizer é que é a mesma analogia também com o carro. Né? Se você for pensar que, de certa forma, o volante é um front-end, é uma interface que para o usuário vai ser mais fácil de navegar e usar, e enquanto o back-end do carro é o motor, em toda aquela parte de maquinário e tal mais complexa dele. Construir front-end é difícil. Usar o front-end é que é fácil, é isso que eu quis dizer. Mas aí entra, voltando aqui em Deep Learning, o Keras é o front-end de um TensorFlow ou outras bibliotecas que eventualmente existem. A ideia do Keras é servir como uma interface fácil, mais amigável para o programador que não tem tanta familiaridade, facilidade com Machine Learning, porque a gente quer que todo mundo use Machine Learning, Deep Learning com segurança. E o Keras é uma biblioteca que possibilita isso, porque ele tem recursos que facilitam todo esse procedimento. Então é por isso que a gente usa a Keras aqui. A Keras cumpre esse papel. O ponto é que a Keras passou a ser tão relevante para o TensorFlow, tão usada no TensorFlow, que o pessoal incorporou um Keras dentro do TensorFlow mais adaptado para ele próprio. Então, se você quer usar todas as capacidades do Keras junto com a TensorFlow, é recomendado que você use o tf.keras, o Keras de dentro do TensorFlow, porque ele já está ajustado, adaptado, organizado bonitinho para trabalhar na TensorFlow. Dá para você trabalhar com o Keras por fora, mas se você já vai usar o TensorFlow, você já pode instalar o TensorFlow e já trabalhar com o Keras sem instalar um Keras por fora. E quem está dizendo, se você não acredita em mim, o próprio criador do Keras, o François Chollet, não sei pronunciar o nome dele, ele mesmo afirma que se você usa o TensorFlow, recomenda que você use o tf.keras. Então, esse é um primeiro ponto do vídeo passado que eu esqueci de comentar, que eu acho que é bem relevante para esse. Outro ponto que eu acho que é meio óbvio, né, mas que eu também não comentei, é que antes de todo o projeto, de todo o procedimento, é fundamental você dar o pip install TensorFlow para instalar a TensorFlow. Que eu acho que no outro vídeo eu não comentei isso, mas eu acho que é uma coisa que naturalmente quem estiver mexendo com aquele vídeo, assistindo ele, vai perceber, né? Outra coisa importante que eu acho relevante comentar se você está se aprofundando aí no ramo do Machine Learning é lembrar que todo o procedimento de você criar o seu modelo passa por algumas etapas, que aqui eu linkei 4. Na verdade, tem até outras, né? Por exemplo, colocar o modelo em produção, né? Botar no mundo real para uso, mas é uma coisa que, por enquanto, eu não vou abordar, mas mais para frente eu gostaria de fazer vídeo sobre isso também. Mas as 4 etapas que você cumpre quando você está trabalhando com a TensorFlow é definir um modelo, compilar um modelo, treinar um modelo, avaliar e estimar. Na verdade são 5, eu falei 4, mas são 5 aqui. Definir um modelo, conforme eu mostrei no vídeo passado, é dizer quantas camadas são, quantos neurônios você vai ter. Né? Se você viu o outro vídeo, eu acho que você não vai se espantar de eu estar falando isso agora. Depois a gente compila, né? A gente tá até aqui o comentário aqui como uma colinha para ajudar aqui para falar, que é definir o algoritmo que vai computar os gradientes, porque eu vou comentar isso mais ainda nesse vídeo, mas é um passo importante que você tem que executar. Quem que vai fazer os cálculos para ajustar os pesos da rede neural? É esse algoritmo aí, o optimizer, o otimizador. Você também tem que definir as métricas que vão avaliar erros. Existem
algumas. Por enquanto eu só vou focar na acurácia. Eu tenho vontade de fazer um outro vídeo depois só com as métricas, com maneiras de você avaliar resultado, porque é até bom que eu vou fazendo várias redes neurais diferentes, depois eu vou revisitando elas só mostrando questão de diferentes métricas. Eu até pensei de abordar isso já nesse vídeo, mas quando eu montei o roteiro de tudo que eu ia abordar, eu pensei, não, melhor deixar isso para depois, porque já está muita coisa. E a função de perda, que é a função que vai calcular o tanto que a rede está errando, assim, a diferença entre o resultado ideal que a sua rede neural tem que dar com o que ela está te oferecendo na prática, né? É essa diferença aí. O tanto, obviamente, quanto mais elevado for esse erro, que essa função vai calcular, né? Pior vai ser o desempenho da sua rede neural. Mas uma coisa que é importante você lembrar é que dependendo do problema, dependendo do tipo de rede neural que você está querendo trabalhar, existem funções de perda diferentes. Isso já é um assunto que eu já vou comentar bastante nesse vídeo aqui. E, beleza, depois que você compila, você executa o modelo na prática, você treina ele, né? Você faz ele aprender, o treino é isso. Depois disso, você vai avaliar os resultados, que, como eu até discuti no outro vídeo, você vai pegar todos os seus dados e separar em teste e treino, né? O conjunto de teste é para saber, mais ou menos no mundo real, o quanto que a sua rede está desempenhando bem, está indo bem. Que é algo que eu acho que eu não comentei tanto no outro vídeo, mas eu vou comentar aqui nesse agora. Vou aumentar um pouco a fonte aqui. Quando você treina uma rede neural, que está aqui representada no objeto ANN, aqui você tem um objeto com um modelo dessa rede neural que você treinou, ele tem um método evaluate. Esse método evaluate, ele vai receber o X. Esse X de teste, ele vai justamente ser todos os atributos, né, as características dos seus dados. Então, nesse exemplo aqui que eu estou discutindo com vocês, coisas como gênero, idade, hipertensão, doença cardíaca, se a pessoa foi casada ou não, enfim, são todas essas informações que vão estar em vetores, né, em tensores, representando essa informação. E o Y de teste já é o rótulo real, a classificação real que aquele dado tem, porque é como se fosse um gabarito, que é o Y real para aquele X. Então, a primeira linha de X, a primeira linha de Y vai ser, reformulando, né? A primeira linha, por exemplo, de X vai ter todas as informações de um paciente, e a primeira linha daquele Y é se aquele paciente lá, que eu me referi de X, está doente ou não. A segunda linha vão ter os dados médicos do paciente 2, e a segunda linha do Y-teste vai ser se o paciente 2 está doente ou não de verdade, e por aí vai. Então você vai entregar esse X e esse Y para esse método evaluate, e ele vai justamente retornar a medida de erro, né, o valor de erro. Quanto mais próximo de zero esse loss SGD tiver, quanto mais próximo de zero, menos erro ele vai ter. Quanto maior o valor, mais erros ele terá. E o acurácia aqui vai ser justamente o quanto que ele acertou, 100%, 95%. Até no exemplo aqui que eu rodei, né, já está até dizendo isso. Eu acho que eu não comentei isso aqui no outro vídeo. Tem também o parâmetro verbose, que é muito usado, né, que pode ser aplicado em vários métodos, né? Por exemplo, no método de treino você pode usar ele, né? Ele basicamente vai dizendo o quão verborrágico, o quanto de detalhes de texto, o relatório, né, de informações ele vai te apresentar. Então, quanto maior esse valor, mais informações sobre o resultado do modelo, o treinamento do modelo, ele vai mostrar na tela. Quando você coloca um verbose tipo 2, ele mostra um máximo de informações. Quando você coloca verbose 1, ele mostra menos informações. E um verbose igual a 0, ele não vai mostrar nada, né? É basicamente isso. E aí, né, para esse exemplo aqui, ele mostrou. E além dessa questão de você avaliar, que é o que o Evaluate faz, que eu acho que eu não mostrei isso no outro vídeo,
Tem também a estimativa, né? O pessoal às vezes chama de inferência também, que aí eu fiz no outro vídeo, então acho que não vem ao caso dizer aqui de novo. Aí são esses pontos. Aí eu vou entrar em uns outros detalhes que eu não comentei tanto no outro vídeo, que eu acho que é importante falar, e que gera muitas dúvidas, que é, por exemplo, esse Optimizer aqui. Beleza, Lucas, você falou que é um algoritmo que calcula, faz os ajustes da rede, faz os cálculos dos gradientes que você está acompanhando essa série. Você tem um pouco mais de noção do que eu quero dizer com esses gradientes. É justamente os ajustes, é a informação que permite a rede aprender a ajustar internamente a melhor maneira dele classificar corretamente as coisas. Então, computar gradientes corretos vai permitir que a rede aprenda cada vez melhor. O ponto é que existem métodos diferentes de você calcular isso. E existem vários textos na internet, né, que fala sobre essas coisas. Tem até esse texto aqui, ó, é um texto que eu achei bem interessante. Eu não vou entrar em detalhes dele, mas eu recomendo que você leia se você quiser saber um pouco mais. É importante você ter noções, né, e praticando para entender. O ponto é que você tem vários algoritmos e meio que um é uma evolução do outro, sabe? O TensorFlow te fornece algoritmos básicos e pequenas evoluções de cada um. E muitas vezes, dependendo da situação, você pode trabalhar com um básico, já vai te atender bem. Às vezes você não tem necessidade de mexer com um mais avançado, né? Vou discutindo isso aqui. Mas como a gente até foi discutindo ao longo dos vídeos, né? É importante você lembrar que a rede neural, a função de erro dela vai produzir uma função que é até difícil de visualizar. Aqui tem um exemplo didático para você ver, mas assim, a função é muito mais complicada do que essa. E a ideia da rede neural é você achar os pesos, né? Cada neurônio vai ter os seus pesos, essas informações, e baseado nessas informações, nesses pesos, você vai caminhar por essa função, e o objetivo é você achar os pesos que minimizem essa função, pois quando você minimiza uma função de erro, você está fazendo com que o erro da rede como um todo se aproxime de zero, né? Então esse é o nosso objetivo aqui, você quer achar o conjunto de pesos que minimizam esse resultado. E quem vai dizer isso é o gradiente, porque o gradiente, nesse contexto, não é que gradiente vai fazer isso sempre, tá? É importante observar que tudo que eu estou falando aqui é no contexto de redes neurais. Mas aqui, o gradiente ele vai apontar para a direção onde o erro é mínimo. É como se fosse uma bússola que vai dizendo, ó, vai para cá. Aí você vira, agora vai para lá. E você vai caminhando de passinho em passinho por essa bússola, tentando achar o buraco aí, o caminho que você mais desce aí. Eu acho que essa analogia com bússola para o gradiente é perfeita. Então tá aqui a nossa bússola, o gradiente. E você vai ter também o learning rate, né? O learning rate eu fui discutindo nos outros vídeos, por isso eu nem vou entrar em tantos detalhes, porque eu já falei isso antes. Ele é como se fosse esses passinhos que você dá andando na direção desse menor caminho, né? Quanto maior o learning rate, maior você vai dar esse passo. Quanto menor o learning rate, mais devagarzinho você vai dar esse passo. A questão é que se o passo for grande demais, às vezes você pode andar tão rápido que você passa pelo buraco. E se você der passos muito devagarzinhos, vai levar um século para chegar nesse buraco aqui, nessa convergência que a rede faz. Então é por isso que é importante você ter um meio termo, um passinho razoável, né? O ponto é que o método gradiente básico, que aqui no texto, né, ela chamou de vanilla, é basicamente isso. Você vai dando esses passinhos devagar até chegar no buraco. É um algoritmo padrão para usar. Aí, à medida que o tempo foi passando, os especialistas foram testando outras maneiras. Um deles incorporou a ideia de momento, que seria mais ou menos uma espécie de uma inércia, né? No sentido de que, à medida que você vai andando, você vai acumulando momento e para você parar demora mais também. Né? É como se fosse uma certa aceleração e desaceleração que você incorpora. Né? Justamente esse delta ele vai definir o tanto que você vai
caminhar, né, nessa direção. E aí você incorpora um outro elemento aqui nessa equação, que vai ser esse decaimento, que é justamente esse momento, né? Para você, a partir do momento que você começa a andar, você pega embalo. E para você parar também demora um pouquinho mais. A questão é que observou-se que isso melhora resultados em alguns contextos, né? No sentido principalmente de convergir mais rápido, né? Ao invés de você dar passos bem constantes, você já vai dando passos que vão acelerando. Então o pessoal percebeu que treinar redes neurais com isso tende a ajudar, em muitos casos, né? Momento permite andar mais rápido e tem uma tendência de escapar de mínimos locais. Isso aqui é bem interessante, porque lembra que a gente quer achar o buraco que vai mais fundo aqui. Se você cria uma rede neural e você às vezes cai num buraco, a sua rede não pode ficar assim, beleza, cheguei no buraco, tá bom. Às vezes tem um buraco melhor que você tá perdendo, né? Então, o Momentum ajuda a fugir desses buracos mínimos locais em busca do realmente um buraco maior. Aqui, a bola azul é o exemplo do método do gradiente basicão, que meio que fica preso aqui, enquanto com o momento você tem a tendência de escapar. Então os cientistas perceberam, caramba, isso aqui funciona bem, hein? E passaram a usar. Legal. Mas perceberam que só isso não é suficiente. Por exemplo, surgiu a ideia aqui do ADA-GRAD. Esse algoritmo aqui, basicamente, ele vai ajustando com o passar do tempo melhor a direção que você vai caminhando pelos gradientes, né? Porque, assim, no momento, acho que uma coisa que é importante falar também é que você vai meio que somando, né? Acumulando o gradiente com o passar do tempo, você vai somando para criar aquele momento, né? Você vai somando aí entre os gradientes. A questão é que à medida que você vai somando, né, crescendo esses valores, você começa a perder um pouco o controle, né, porque os valores eles vão crescendo bastante rápidos. E a ideia aqui é você aplicar uma raiz quadrada nesses gradientes que você vai somando para dar uma espécie de uma normalizada, né, uma segurada. Que a ideia do ADA-GRAD aqui dá até para ver, cada dimensão, x e y, ela vai ter um peso para você andar nessa direção aqui, vermelha, né, mais vermelha escura, que é justamente o objetivo que você quer chegar. Ele meio que, o ADA-GRAD, ele meio que dá uma ponderada, pois aqui, por exemplo, o y vai ter um peso muito grande para direcionar e o x nem tanto, né? E de momento, essa coisa vai perdendo um pouco o controle, porque esse Y ele vai ter um impacto, um peso muito maior, e é difícil controlar isso. O ADA-GRAD, então, dá uma ajustada, né? Você equilibra um pouco esse desbalanceamento que pode ter, que ali eu estou mostrando X e Y, mas uma rede neural real vai ter muito mais dimensões do que só isso. Ele até está mostrando, né, que você faz uma conta dividindo pelo lado desses quadrados, né, que depende justamente do tamanho aqui desses gradientes. Então o que ele vai fazer? Ele vai dando de certa forma você mantém um pouco a ideia do momento, mas de uma maneira menos drástica. Você não dá um peso tão grande e você, ao invés de, por exemplo, igual esse exemplo que vocês estão vendo, dar um peso muito grande para o Y, você diminui um pouco esse peso e dá até importância para outras features. A questão, eu estou tentando mostrar aqui mais a intuição, tá, pessoal? Eu sei que nem tudo vai ficar 100% claro só com essa minha explicação. É mais para dar a intuição. O ponto é que, fazendo esse tipo de coisa, o ADA-GRAD permite com que esse direcionamento ele flua, né, de uma maneira mais flexível, mais suave. Dá até para ver aqui nesse esquema que, por exemplo, a bola cinza é o ADA-GRAD já. Esse azul já seria um método do gradiente sem essas questões. E olha lá, ele dá uma volta completamente desnecessária. Acabou que ele nem mostrou o momento aqui. Eu
eu queria ter visto o momentum para poder comparar. Mas o fato é que, de certa forma, o Adagrad ele acaba tendo algumas vantagens no momento, mas ele consegue. Ele não é um motorista assim, que perde o controle muito rápido das coisas. Ele consegue se equilibrar melhor e virar conforme o necessário para chegar no caminho certo. Acaba que esse algoritmo ele funciona bem. Aí, né, continuando, porque você tem as evoluções, você também tem o RMS Prop, já que o Adagrad, mesmo com todas essas vantagens, ele ainda é bastante lento. Principalmente porque eu falei para vocês, essa soma de gradientes, né, ela sempre cresce, ela nunca diminui, só vai aumentando de tamanho com o passar do tempo. Então esses números eles vão ficando enormes e na hora que você divide aqui, por exemplo, esse gradiente vai ficando pequenininho. Então, com o gradiente pequenininho, o passo aqui que você vai dar é pequenininho e ele vai andar igual tartaruga no objetivo. Não que ele seja extremamente lento, mas com o passar do tempo ele vai ficando mais lento e não vai te atender tão bem, né, quanto gostaria. E a solução que o RMS Prop se propõe é relativamente simples. Ele meio que dá um peso, uma constante ali que eu chamo de rate de decaimento, que pondera um pouco esse gradiente que vai crescendo com o passar do tempo. Se você, ao invés de trabalhar com ele vezes 1, que seria o tamanho dele normal, se você coloca uma constante tipo 0.8, 0.5, ele já não vai crescendo tão rápido e com isso ele converge um pouco mais rápido. Então meio que compensa, né, nesse aspecto. Aqui até tem um exemplo da convergência aqui do RMS Prop em relação ao Adagrad, que foi o último que eu falei. Olha lá, com o passar do tempo, o RMS Prop continua andando e esse cinzinho aqui demora. A questão é que os cientistas foram muito tempo fazendo muitos testes até descobrir o que funcionava melhor, né? Vocês estão vendo, eu estou fazendo um resumido, mas tem muita história de muitos anos, de um passo a outro, até chegar no ponto. Até que finalmente chegamos no Adam, que é um dos mais usados. Né? Eu dei toda essa explicação para chegar no Adam, que é o que a gente usa muitas vezes aqui em Deep Learning. Né? Eu queria que a gente pelo menos tivesse uma intuição dele, já que o propósito dessa série de vídeos é realmente explorar toda essa parte. Assim, eu só não vou entrar muito na matemática, porque eu acho até que vai complicar o vídeo. Confesso que eu não preparei muito o vídeo para explicar isso aqui de um jeito didático. Mas o que eu posso dizer é que o Adam, ele tenta adicionar um pouquinho mais de momento em relação a essa estratégia anterior do RMS Prop. Porque acabou que todas essas coisas de você... Já que o momento é aquele motorista meio desgovernado, aí você foi adicionando estratégias para o motorista ficar menos desgovernado, acabou que, beleza, o motorista ficou menos desgovernado, mas ao mesmo tempo perdeu a vantagem dele, que é a velocidade. Então, depois de muitos testes, muito da parte empírica, o pessoal conseguiu achar um meio termo entre o motorista que consegue virar rapidamente quando precisa, sem que seja lerdo demais. Né? Ele é um pouco complexo, ele tem várias constantes e tal, tem toda uma estratégia aqui, né? Mas de repente, se vocês acharem interessante, eu posso até tentar preparar um vídeo só para falar dele, que de um jeito didático, assim, com animações, né? Eu posso tentar isso. Mas aqui não é o foco, aqui é mais apresentar a intuição. O ponto é que tem até um vídeo aqui, olha lá. Eu vou botar ele muito devagar, né? Pela primeira vez que eu vou usar esse 0.25 aqui do YouTube. Mas, lá, todas essas bolinhas aqui estão andando e quem tá ganhando ali, quem é o melhor, é o Adam. Lá, todo mundo rodou junto, vocês viram, né? E deles, lá, todas aquelas estratégias separadamente, RMS Prop e tal, Adagrad, acabou que de todos, surpreendentemente, o momento foi até o que chegou mais longe, né? Os outros até foram devagar e de todos... Quem realmente achou o meio termo entre essa coisa do momento, que é para você, já que você está ganhando velocidade, beleza, você ganha velocidade, mas ao mesmo tempo sem perder o controle do volante, para você virar conforme o necessário para chegar nesse mínimo mais global aqui que você quer, né? Acaba, pessoal, é que por isso, aqui tem um outro exemplo também, lá de todo mundo,
acabou que o momento até chegou ali, né? Mas o Adam também. O ponto é que vai ter situações que talvez o momento sozinho já resolvesse. Sim, a questão é que o Adam ele funciona bem de maneira geral para todos os casos, né? E é por isso que ele é tão usado, né? Normalmente a galera em Deep Learning usa, mas sem saber direito por quê. Ah, todo mundo usa, eu vou usar também. A questão é que o que eu queria mostrar é que historicamente o Adam foi incorporando pequenas vantagens e de todos os testes que os cientistas fizeram, o Adam foi o que chegou melhor, aprendendo com todas essas evoluções que foram tendo com o passar do tempo. Mas aí vem um ponto que foi até por isso que eu peguei esse texto aqui, que eu também vou deixar na descrição, que eu queria discutir um ponto com vocês. A questão é que por mais que o Adam funcione muito bem, em boa parte dos casos, ele não é unanimidade sempre. Por quê? Porque sempre surgem papers, sempre surgem novidades. E, por exemplo, tem um paper aqui que está até sendo mencionado aqui nesse texto, que ele comparou diferentes algoritmos, o ADAM, o RMS próprio, que eu mencionei, o AdaGrad com o SGD, e ele percebeu que para diferentes redes neurais, né, porque vocês têm que lembrar que existem muitos tipos de arquiteturas de redes neurais com funções de ativação diferentes, né, ele até menciona aqui ResNet 50, que é uma usada para reconhecimento de imagens e tal, e depois de, parece que um teste amplo aqui, ele percebeu que de maneira geral, o SGD sozinho, basicão, ele tende a generalizar melhor. Isso é conclusivo? Eu acredito que não, pois sempre vai ter que ter muitas pesquisas para avaliar isso. Mas o ponto que eu estou querendo dizer é que é discutível até hoje qual algoritmo de otimização é o melhor. Em outras palavras, qual que é a resposta para esse problema de Lucas? Qual optimizer aqui eu uso? Testa. Testa as opções que existem para o seu problema, porque assim, é muito difícil eu bater o martelo que para o seu problema específico aquele algoritmo de otimização seja o melhor. Então, o que eu sugiro para você é testa os vários diferentes e ver qual se comporta melhor. Toda essa discussão foi para você entender um pouco melhor o ADA, entender um pouco melhor o SGD básico. Lembrando que esse SGD básico, ele também traz algumas vantagens. Ele não é um SGD basicão puro igual aquele que eu expliquei. Né? O TensorFlow ele implementa não todas as evoluções do ADA, mas ele implementa algumas. O ponto é que é muito difícil você saber de antemão qual que vai ser melhor se você não testar. Então, você vai ter que testar. Toda essa explicação é para você entender isso. Porque muitas vezes eu vejo o pessoal simplesmente usando o Adam, por exemplo, e acabou e nem se importa de saber o que o Adam está fazendo por debaixo dos panos, né? Ainda mais que, pelo que a gente conversou aqui, a gente não entende totalmente, mas é importante, à medida que o tempo for passando, você entendendo a intuição, aí um dia você lê mais, até você realmente dominar o motor desse carro inteiro e não só saber pilotar ele. Então, é toda essa discussão que eu queria trazer para vocês, que existem vários algoritmos de otimização, né? O ponto, eu até botei um too long didn't read aqui, é que, de maneira geral, conclui-se que o Adam costuma convergir mais rápido. Então, de maneira geral, se você espera rapidez, o Adam vai te dar isso. Agora, de maneira geral, talvez o SGD costume generalizar melhor os seus resultados. Não que a diferença vai ser brutal, novamente, você vai ter que testar para saber. Então, eu sugeriria que você teste o ADA e o SGD pelo menos, né? Observa se o tipo de problema que você está trabalhando, porque uma coisa é você trabalhar com texto, outra coisa é você trabalhar com imagem, outra coisa é você trabalhar com dados tabulares. Vale a pena você dar uma estudada se para o seu problema específico usar uma coisa ou outra é melhor. Mas eu acho que de maneira geral você tem essa noção aqui, essa ideia que te ajuda muito. Né? Eu vou falar um pouco mais rápido porque eu acho que eu estou muito lento, né, falando todas essas coisas. Funções de erro também é um ponto que eu queria falar, porque até o momento, né? Então eu já falei, vou só pontuar uma coisa do Optimizer que é importante.
O Optimizer, então, a princípio a gente vai discutir que tem o SGD, que é o que eu coloquei aqui. Aqui mais para baixo do código, eu vou deixar esse código na descrição, eu coloquei o Adam também. Para quê? Para comparar os dois. A gente pode até discutir, né? Comparar os dois aqui, os resultados, a gente vai falar isso. Mas o ponto é que eu queria começar a dar uma palhinha para vocês da importância de você entender o que esse Optimizer ele está fazendo aqui, pelo menos a intuição. À medida que a gente for fazendo mais vídeos, a gente até mergulha mais nos detalhes, de repente a gente até tenta implementar o nosso. Por que não? Vamos ver se um dia a gente chega lá, né? Funções de erro, pessoal. Então, da mesma forma que otimizadores tem muitos, ó, eu vou abrir a página aqui do Keras de otimizadores para vocês verem, tem bastante coisa. Tem o AdaGrad, que eu mencionei. Existem outros algoritmos, tem o Adam, tem o RMS próprio, que eu mencionei. O SGD que eu mencionei, ele é um método gradiente com o momento. Isso que eu tava em dúvida de falar isso, falar errado, mas acabou que aqui eu tirei a dúvida. Então ele é o método gradiente básico com a ideia do momento, que foi aquele que vocês viram lá, aquela outra bolinha que anda rápido. Então o pessoal está dizendo que de maneira geral ele costuma generalizar bem, em muitos casos até melhor do que o Adam. Mas o Adam ele tende a teoricamente convergir mais rápido. Mas existem vários outros, sei lá. Esses outros eu confesso para vocês que eu nem sei os detalhes. Eles provavelmente servem para casos específicos, problemas específicos. Você pode, inclusive, implementar o seu, se você quiser, né? Acho que esse Optimizer aqui é para você criar o seu próprio. Às vezes você é maluco, sei lá. Não, tô brincando. Mas às vezes você quer se aventurar a fazer isso, né? Uma pessoa que está se especializando na área. Mas para vocês verem que tem vários e o negócio é testar, ver qual que funciona melhor para o seu problema. Também existe a coisa das funções de erro. A função de erro, como eu estava explicando, é justamente nessa ideia aqui, já que a ideia do Optimizer é definir o algoritmo que vai definir como essa bolinha vai andar, a função de erro já é efetivamente essa superfície, né, que vai definir, né, a avaliação de erro do seu problema. E também existem várias. Né? Vou abrir a tela aqui para vocês verem. Existem várias. Eu espero que à medida que o tempo for passando, eu possa discutir com vocês várias delas. Tá vendo? Existem muitas. Vamos ver se à medida que o tempo for passando, a gente faz vídeos falando de cada uma, onde usa outra. Mas o que eu acho que é importante a gente discutir no contexto desse vídeo é que tem pelo menos três que são... 3 ou 4 que são muito importantes na altura do campeonato. Binary Cross Entropy é a que você usa para classificação binária, dizer sim ou não para as coisas. No caso desse algoritmo aqui que eu quero dizer se a pessoa está doente ou não, com a doença A ou não, Binary Underline Cross Entropy é essa basicamente que você usa, que vai solucionar essa questão para problemas binários. Existe também o Categorical Cross Entropy e o Sparse Categorical Cross Entropy. Vou explicar a diferença dos dois, mas para começar, Categorical Cross Entropy você usa quando o problema é mais do que binário. Se você quiser classificar, por exemplo, se é cachorro, gato ou avião, são 3 classes, são 3 possibilidades. Então você usa o Categorical Cross Entropy, né? São várias possibilidades, 3 ou mais possibilidades, você vai trabalhar com Categorical Cross Entropy. Mas aí vem essa questão desse sparse aqui. O que é esse sparse, Lucas? É o seguinte, é a maneira como está representado essas classes. Essa aqui, até peguei aqui na internet uma explicação muito boa para isso. O Sparse Categorical Cross Entropy é uma função de erro quando as suas classes são mutuamente exclusivas, ou seja, ela só pode pertencer a uma possibilidade. Por exemplo, ou é cachorro, ou é gato, ou é avião. Não tem como ser um cachorro meio avião. Então você vai trabalhar com o Sparse Categorical Cross Entropy quando você tem uma classe específica que aquela sua saída que o seu resultado vai ter. Enquanto o Categorical Cross Entropy solto é quando, ao invés de você fornecer se é gato, cachorro ou gato, ele fornece a probabilidade de ser de cada tipo. Então,
eu não estou conseguindo pensar agora um exemplo bom para isso, mas seria como se no nosso exemplo lá de cachorro, gato, avião, ele retornasse, ó, esse cara aqui tem 50% de chance de ser cachorro, 30% de ser gato e 20% de ser avião. Aí você vai concluir que pela probabilidade maior que ele é cachorro. É basicamente essa a diferença. A saída que o seu algoritmo, que o seu resultado, ele vai ter. Né? Aí você tem que avaliar o seu problema. O seu problema faz sentido você retornar essa questão de probabilidades? Ou você simplesmente vai retornar aquela saída pura, né? Bruta e acabou. Então, no fim das contas, em relação à função, não tem diferença. A fórmula é a mesma, o resultado final, assim, de classificar A ou B, vai ser o mesmo. Uma coisa que é importante observar é que tem uma questão de formato, né, que é importante. Como é que estão representados seus dados? Né? Os seus dados estão representados que, por exemplo, o mesmo exemplo que eu vou usar aqui no vídeo. Vamos supor que você tem uma rede neural que reconhece imagens para dizer se é 0, se é 1, se é 2, se é 3. Se você está definindo que a classe 0 é representado pela saída 0, a classe 1 é representada pela saída 1 e assim sucessivamente, você vai trabalhar com o sparse categorical cross entropy, que ele recebe esse tipo de formato. Né? As saídas são valores inteiros. Enquanto no seu código, se a saída for representada por aqueles vetores one-hot, igual eu mostrei no vídeo passado, né? Por exemplo, 100 é a primeira classe, 010 é a segunda classe, 001 é a terceira classe, e assim sucessivamente. Então, você utiliza o categorical cross entropy. Então, essa questão de como você representa o rótulo de saída também vai influenciar no seu código. De maneira geral, você pode usar ou um ou outro. É só você representar no seu código de maneira correta. Você só tem que lembrar que as saídas tem que respeitar isso. Então, a saída one-hot encoder você aplica para o categorical cross entropy. E ele vai dar aquelas informações de probabilidade, tal qual eu mencionei. Se as suas saídas estiverem representadas com valores inteiros, você usa o sparse. Foi algo que eu fiz numa das redes desse vídeo aqui, né, e eu vou explicar. Então, eu posso até montar depois exemplos de um, de outro, em outros vídeos também. Mas o ponto é esse, que o categorical cross entropy é a mesma função. A questão é que tanto o sparse ou não é a mesma função de erro. A questão é que você representa de formas diferentes e a saída é ligeiramente diferente. E o mean squared error, que é muito usado para regressão, eu posso depois fazer um vídeo, uma rede neural de regressão só para mostrar esse mean squared error. Ou seja, o que mais tem é vídeo aí que para a gente abordar ao longo dessa série. Aí, alguns pontos que eu acho importante falar. Acho que nesse vídeo não vai dar para abordar, porque já estou falando de muitos assuntos, né? Mas aqui eu implementei uma rede com o mesmo problema do vídeo anterior, com o otimizador SGD e com o otimizador Adam. E aí vamos ver qual que funciona melhor. De resto, o código é muito parecido com o vídeo passado. Eu adicionei aqui a função de ativação ReLU. A função de ativação, ela pega todas as informações do neurônio, faz uma continha. Imagina que eu sou um neurônio qualquer. O que a função de ativação faz? Ela recebe a informação de todos os neurônios que vêm antes de mim e os pesos e faz uma continha, dando uma saída que vai disparar ou não, né, dependendo do cálculozinho ali. Essa função de ativação ela é importante tanto nos erros da rede e na convergência. De maneira geral, a função ReLU é uma função que dá resultados bons e converge rápido. Né? À medida que o tempo for passando nessa série, eu também vou mostrar vários exemplos de diferentes funções de ativação, mas por enquanto acho que você pode ficar ciente que a função de ativação ReLU, de maneira geral, funciona muito bem, converge muito bem para vários tipos de rede. Então você que está aprendendo, acho que já pode usá-la bastante, especialmente nas camadas intermediárias da sua rede, né? As famosas camadas ocultas, que são essas duas aqui que fazem processamento. Então, além da função de ativação,
também existe um tal de kernel initializer, que nada mais é como os pesos de cada neurônio da sua rede vão ser inicializados. Existem várias estratégias. O mais comum é você sortear valores ali. Só que existe uma estratégia chamada HE normal, que meio que vai calcular uma função de distribuição, uma função gaussiana, que, de maneira geral, inicializa melhor sua rede neural. Então, eu também recomendo testar ela, usar ela, porque, de maneira geral, ela funciona bem. A última camada, ela costuma dar a saída. Por exemplo, aqui nesse exemplo, sim ou não para as coisas. Quando você tem um neurônio de saída que vai dizer sim ou não para as coisas, normalmente a gente usa a função de ativação sigmoide. Se você está acompanhando essa série, eu já falei dela, né? Ela funciona muito bem para isso. E beleza, acho que eu expliquei o que é fundamental aqui, né? De resto, eu já até rodei, eu não vou rodar aqui de novo para não perder tempo. Todos esses outros parâmetros que eu comentei antes. O SGD aqui, para esse meu exemplo, deu 95% de acerto para o teste, o que é bacana. Mas e o ADA? Será que o ADA é melhor? Para descobrirmos isso, eu peguei exatamente a mesma rede neural, com o exato conjunto de treino e teste, só troquei aqui pelo ADA, para a gente ver se o resultado vai ser melhor. Questão de tempo, não dá nem para perceber a diferença, que vocês podem ver aqui pela execução, tudo deu 0 segundos, 0 segundos, 0 segundos, 0 segundos, então convergiu rápido. O Adam também. Você só vai realmente perceber essa diferença para redes com muita informação, redes bem pesadas. Acho que dá até para ver aqui que, de maneira geral, eu não sei que unidade é essa, mas o tempo aqui foi 600, 533, 600. Enquanto no Adam ele deu 700, 600, 700. Acabou que aqui... Mas a diferença é tão pequena, pessoal, que eu acho que é até irrelevante. E qual foi o resultado que o Adam deu? 95,4. Praticamente o mesmo acerto em relação ao SGD. Eu até fiz um código aqui usando a MATLAB, que a gente consegue ver que a acurácia do treino das duas está muito empatado. Vou até rodar tudo aqui, eu falei que eu não ia rodar. Eu vou rodar tudo aqui, que eu vou dar um zoom ali naquele gráfico para a gente ver bem de pertinho. Mas aí, então... vocês até podem ver aqui pela Matplotlib, né? Basicamente eu criei um gráfico aqui muito simples, pegando, pois se a gente observar aqui, acho que aqui é um ponto importante mencionar, que quando você chama o método fit, você retorna um objeto. O modelo, né, não seria a rede neural em si, mas um objeto que armazena o treinamento dela com aquele algoritmo. Então, eu retornei aqui no INNFit um objeto que contém o ADA e todo o treinamento que foi feito com aquele algoritmo ADA ali, e a mesma coisa para o SGD. O interessante é que tanto esse objeto SGD quanto esse objeto do ADA, os dois treinados, eu posso pegar eles e jogar num gráfico da Matplotlib, pois eles têm um vetor que, tanto o SGD quanto o ADA, eles geram um atributo que vai ser um vetor history com o histórico da acurácia, o histórico da perda. E é legal que eu posso pegar os dois e jogar nesse método plot para visualizar o andamento deles aqui, o treinamento deles. E eu posso dar uma espécie de um zoom aqui, setando os limites para x ou para y. Deixa eu só importar Matplotlib. Sim, eu preciso rodar. Mas assim, é importante, então, que a gente pode setar esses limites aqui, ou seja, ele vai mostrar de qual posição de x até qual posição inicial de x até qual posição inicial de x do gráfico, e a mesma ideia de qual a posição inicial de y até a posição final de y. Então a gente tem uma espécie de um zoom aí que a gente consegue configurar. Aí eu acabei dando um zoom que ele vai mostrar aqui da acurácia 0.9 até a 0.98 e o x, que é o total de épocas, né, iterações, que vai de 0 até 20. Né? Esse y aqui é a acurácia. E a gente vê que está muito competitivo. Por pouco o Adam
não alcançou o SGD. O SGD alcançou mais cedo ali o resultado dele, né? Mas é praticamente irrelevante, né? Vocês viram que justamente no treino de olha lá, o resultado chegou em 95% ali de treino, no caso do Adam, e 95% também ali no caso do SGD. Então, essa diferença foi irrisória para esse caso aqui. A questão é que nem sempre essa diferença vai ser pequena. Mas assim, por uma diferença mínima, a gente percebe que o SGD ele foi um pouco melhor. Principalmente aqui. Apesar aqui a gente já tem um gráfico aqui no caso do treino do loss. Ao final, o loss dos dois, tanto do SGD quanto do ADA, ficaram bem competitivos. A questão é que o SGD, ela rapidinho já chegou num ponto bem baixo e só foi diminuindo com o passar do tempo. O Adam, ele começou lá no alto, desceu rápido, mas até a 20ª época aqui, ele não tinha chegado. Então, a gente pode dizer que nesse exemplo aqui, o SGD foi um pouquinho melhor, mas uma diferença quase que relevante, né? Mas aí é bom vocês perceberem que existe um efeito à utilização desses algoritmos otimizadores. E aí deve surgir a dúvida: pô, Lucas, como é que eu testo todas essas coisas? Porque você falou um monte de coisa aqui para testar, é difícil. Por exemplo, como é que eu fico testando o otimizador certo, a função de ativação certa? Como é que eu testo o total de neurônios certo, inicialização dos neurônios? Tudo isso dá trabalho. Sim, concordo com você, dá trabalho, mas existe uma estratégia, um método para isso, que eu vou mostrar aqui nesse segundo projeto, nesse segundo código, que é o Grid Search. Olá pessoal, Lucas do Futuro aqui, só para dizer que o vídeo já estava ficando um pouco longo e eu achei que seria melhor abordar essa parte do Grid Search num outro vídeo, né? Numa parte 3 desse agora. Então, eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, virar membro, ajudar com Pix, que tudo isso é importante. E nos vemos aí numa parte 2, parte 3, né? Que eu vou mostrar para vocês vários exemplos aí de uso do Grid Search. Então é isso, pessoal, valeu e muito obrigado.